Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que nós e os discípulos dos fariseus jejuamos e os teus discípulos não praticam o jejum? Jesus respondeu-lhes: Por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está presente no meio deles? Eles não devem jejuar nesse momento, mas dias virão em que o noivo lhes será tirado. Aí sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no terceiro dia da nossa caminhada quaresmal. A quaresma começa com a quarta-feira de cinzas e se encerra na missa da ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Mas o tempo pascal, que começa na quarta-feira de cinzas, vai até o domingo de Pentecostes. Em todo esse tempo, o Papa Francisco nos recorda que nós somos convocados a vivermos a verdade, a retirarmos as nossas máscaras, a tomarmos posse das nossas hipocrisias, para que assim nós possamos nos aproximar do Senhor com o coração penitente, buscando conversão e também reavivamento do nosso batismo. Por isso, na quarta-feira de cinzas, o Evangelho nos apresentou esses três elementos clássicos presentes em todas as religiões: o jejum, a esmola e a oração. E eles são pedagógicos, são forças pedagógicas para educar os instintos mais primitivos dos seres humanos. A esmola deve nos educar e nos descentrar para que nós saiamos à comunhão e à solidariedade com os outros. Deve nos ajudar a percebermos o nosso Deus, que também é caridoso e misericordioso para conosco, que veio ao nosso encontro. A oração também nos descentra, nos arranca do egoísmo, nos arranca da centralidade exagerada em nós mesmos, para que a gente possa sair de nós e nos jogarmos no coração de nosso Deus, nos colocarmos em colóquio com Ele. O jejum também trabalha um outro instinto primitivo muito poderoso, que é a fome. E ele nos confere a liberdade para educar esse instinto, para que ele também esteja a serviço da humanização. Por isso, esses três elementos espirituais clássicos da espiritualidade mundial são também colocados à disposição de cada um de nós nesse tempo quaresmal. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías vai dizer que o jejum que agrada a Deus é aquele que quebra as correntes dos aprisionados. É aquele que faz libertar os aflitos. É aquele que faz acolher o sofredor em sua casa. E é aquele também que nos leva a partilhar o pão com aqueles que necessitam. Mas isso não está abolindo também o jejum do alimento. Porque muitas e muitas vezes nós entendemos de modo errado, entendemos de modo ideológico e acabamos por tirar esses exercícios espirituais da nossa mística e da nossa espiritualidade quaresmal por ideologia. Mas ainda continua valendo esses exercícios espirituais do jejum, da esmola e da oração. Mas todos eles devem nos descentrar para nos colocarmos em comunhão e também em solidariedade com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que sofrem, e não nos mergulhar no intimismo exagerado e no egocentrismo fechado. Por isso, hoje, nesse Evangelho da manhã, os discípulos de João, que praticavam o jejum em vista da vinda do Messias, eles olhavam para o futuro. E os discípulos dos fariseus, que jejuavam por causa das prescrições da lei, eles olhavam o passado. Duas tendências, o futuro e o passado. E todos nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que Levítico 16 prescreve um jejum obrigatório para todo israelita, naquele dia da reconciliação. Também como os nossos irmãos muçulmanos,
que prescrevem também um jejum mundial para todo muçulmano no mundo inteiro. E ainda hoje os judeus também têm o seu dia de jejum, como todas as outras religiões antigas, porque eles também veem nesses exercícios espirituais um modo de educar, de apaziguar as nossas violências interiores e de prestar cultos também ao Senhor, devolvendo a cada um de nós a liberdade e a humanização. Por isso é que Jesus vai dizer hoje aos discípulos de João Batista: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está presente? Porque se eles jejuavam em vista da vinda do Messias, Jesus é o Messias que chegou e está no meio de nós. Ele é o noivo. Por isso ele usa essa linguagem da festa de um casamento para dizer o casamento do Cristo, a núpcia do Cristo com o povo. Por isso, não dá para, nesse momento, exercitar o jejum como desolação, como penitência, como luto e como tristeza. Porque o Messias está no meio de nós. O Cristo está no meio de nós. Os discípulos também não deveriam exercitar o jejum com a mesma compreensão dos discípulos dos fariseus, como prescrição da lei somente do passado. Porque a lei se realizou. O Messias está entre nós. Então não é momento de jejuar, não é momento agora de padecer, de viver a desolação, a tristeza, o luto, a penitência, porque agora é a hora das núpcias do Cordeiro, daquele que veio na história humana nos trazendo a salvação. Então, Jesus vai dizer, vai chegar um dia em que o noivo será tirado, fazendo alusão à sua paixão, morte e ressurreição. Aí sim, os seus discípulos irão jejuar. Aí sim, eles irão se sentir desolados. Aí sim, eles vão vivenciar o luto. Aí sim, eles vão vivenciar o desconforto. O jejum, a oração e a esmola são elementos então importantes da mística cristã, da espiritualidade cristã, para nos ajudar a entendermos os mistérios da nossa fé. Para muitos de nós cristãos hoje, talvez isso tudo é somente cultura, somente resquício de um passado, porque muitos corações já não têm mais a força espiritual. Ainda que conheçam doutrinas, ainda que tenham ideias espirituais, mas não têm a força espiritual, não têm a energia espiritual, que vai capacitar, dinamizar, potencializar o coração nesta busca de conversão. Porque tanto o jejum, quanto a esmola, quanto também a oração, são elementos para nos ajudar a apaziguar as nossas violências interiores, para derrubar as nossas máscaras, para nos ajudar a tomarmos posse das nossas hipocrisias e buscando assim a conversão do coração. Porque esta é a finalidade da Quaresma: penitência, conversão e reavivamento do batismo, para reencontrarmos com o Senhor e refazermos a nossa história. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Das 14 até as 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui da cidade de Itabira. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Amém.